se eu te dissesse que há indícios de que um dos maiores predadores da história pode ainda estar vagando às profundezas do oceano? Parece inacreditável, não é? Bom, se existe um tema que nos fascina, são os animais pré-históricos. E entre eles, o Megalodon reina, absoluto. Pouco explorado, mas incrivelmente poderoso, esse tubarão gigante dominou os oceanos por milhões de anos. Bem-vindos ao Cofre Desconhecido, e hoje veremos: será possível o Megalodon ainda estar vivo? Fique comigo e já deixe seu comentário sobre o que você acha desse colosso dos mares. Afinal, quem foi o Megalodon? Ele não era apenas um tubarão comum, mas o maior que já existiu. O Carcharodon Megalodon podia atingir impressionantes 20 metros de comprimento e pesar cerca de 60 mil quilos, um verdadeiro titã dos oceanos. Para efeito de comparação, o maior tubarão branco registrado não chega nem a 6 metros. Percebe a diferença? O Megalodon fazia qualquer outro predador parecer minúsculo diante a ele. Se você já viu imagens de tubarões brancos atacando barcos e deixando marcas gigantes, saiba que nada se compara à mordida devastadora de um Megalodon. Imagine estar em uma embarcação e se deparar com um monstro capaz de engolir um carro inteiro com uma única mordida. Seus dentes, que podiam chegar a 18 centímetros, eram afiados como lâminas, e ele possuía cerca de 276 desses dentes. Incrível, não? As provas de sua existência. Os fósseis são a principal prova de sua existência, pois seu esqueleto, feito de cartilagem, raramente se fossiliza. No entanto, ao longo dos anos, dentes gigantescos foram encontrados nos mais variados lugares do mundo, desde a costa dos Estados Unidos até regiões remotas do Japão, provando que esse predador reinou por vastas áreas dos oceanos. Estudos indicam que sua mordida podia atingir uma pressão de até 18 toneladas, uma força devastadora que supera qualquer predador marinho atual. Para se ter uma ideia, um tubarão branco moderno tem uma mordida de cerca de 1,8 toneladas de pressão, enquanto a de um crocodilo de água salgada atinge cerca de 3,7 toneladas. Agora imagine um animal capaz de exercer um impacto quase 5 vezes maior do que isso, destruindo presas em segundos e deixando cicatrizes profundas nos oceanos pré-históricos. O Megalodon não apenas reinava absoluto há milhões de anos atrás, como também ele era o topo da cadeia alimentar. Nada podia desafiá-lo. Ele caçava baleias, tubarões menores e qualquer criatura que ousasse cruzar o seu caminho. Seu tamanho imponente fazia com que praticamente não tivesse predadores naturais, transformando-o em um verdadeiro titã dos mares. O mistério da sua extinção. Mas, se ele era tão poderoso, o que poderia ter selado seu destino? Como uma criatura colossal que um dia reinou absoluto sobre os oceanos pode ter simplesmente se desfeito na poeira do tempo, sem deixar rastros, além de dentes fossilizados? Seria sua extinção um capricho cruel da natureza, ou havia algo mais oculto nas profundezas insondáveis do mar? O mistério se arrasta como um sussurro entre as ondas. Uma história inacabada, escrita nas correntes do oceano. Há segredo que as águas guardam com devoção. Segredos que escapam aos olhos humanos. Escondido lá, onde a luz jamais tocou. A ciência nos conta que o destino do Megalodon foi selado pelas mudanças implacáveis do planeta. Que o frio tomou conta dos oceanos, transformando seu reino azul em um campo de sobrevivência impiedoso. As baleias, que antes nadavam fartas pelos mares, mudaram suas rotas. Fugiram para territórios desconhecidos, onde o gigante não podia segui-las. A luta contra o tempo. A queda do nosso predador supremo. O predador supremo, acostumado com a abundância, de repente se viu prisioneiro da fome. As presas rarearam, e o oceano que um dia foi seu lar tornou-se um deserto salgado, silencioso e cruel. O Megalodon, que um dia reinou sem medo, foi vencido não pela força de um oponente, mas pela indiferença do tempo. O rei dos mares pouco a pouco foi engolido pela própria vastidão, desaparecendo como um sussurro levado pela maré. A explicação mais aceita pela ciência é que ele foi extinto devido às mudanças climáticas e à escassez de alimento, especialmente grandes baleias, que eram sua principal fonte de energia.
Com o resfriamento progressivo dos oceanos, que alterou as rotas migratórias dessas presas, o Megalodon se viu cada vez mais pressionado a encontrar novas fontes de alimento. Ao mesmo tempo, a evolução de predadores altamente inteligentes, como as orcas ancestrais, e o surgimento de tubarões brancos cada vez mais eficientes na caça, tornaram os oceanos um campo de batalha feroz. As orcas são conhecidas por caçar em grupos, algo que o Megalodon, por sua natureza solitária, não fazia. Dessa forma, mesmo sendo um colosso dos mares, ele se tornou vulnerável frente a competidores menores, mais ágeis e estrategicamente superiores. Imagine um cenário onde o mar não oferece mais fartura, onde a caça se torna uma luta desesperada pela sobrevivência. O Megalodon, um predador antes imbatível, se viu em desvantagem, incapaz de competir com a eficiência de novos caçadores e com a drástica redução de presas. Sem opções, sua existência tornou-se um fardo insustentável. Assim, com o passar do tempo, esse gigante dos mares sucumbiu, deixando para trás apenas dentes fossilizados e um legado de mistério que perdura até hoje. Relatos misteriosos. Mas e se ele realmente não estiver extinto? O oceano ainda é um dos maiores mistérios do planeta. Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que as profundezas oceânicas. Diferente do espaço, onde telescópios alcançam distâncias incríveis, as profundezas marinhas são escuras e de difícil exploração. Quais criaturas podem estar escondidas nessas regiões inexploradas? E aqui entra um ponto mais intrigante. Existem relatos que desafiam a lógica. Em 2013, um barco de pesqueiro desapareceu misteriosamente no Pacífico, deixando para trás redes destruídas e marcas de mordidas gigantes. Especialistas sugeriram que poderia ser obra de um tubarão branco ou de uma orca. Mas as marcas eram grandes demais. O que teria causado isso? Em 2016, uma expedição nas Fossas das Marianas captou no sonar um objeto colossal se movendo. O tamanho era muito maior do que qualquer tubarão conhecido. Seria um megalodon? Em 2019, um cabo de fibra óptica foi encontrado danificado por algo de proporções assustadoras. Cálculos apontaram que apenas um animal de pelo menos 15 metros poderia ter causado esse tal estrago. Mas o quê? Claro, há explicações alternativas. Muitos desses eventos são atribuídos a correntes marítimas ou outros animais de grande porte. Mas se o megalodon estivesse por aí, por que nunca encontramos um corpo ou um fóssil recente? Lembre-se, várias espécies consideradas extintas foram redescobertas, como o selacanto, um peixe pré-histórico que se pensava extinto há 66 milhões de anos, mas foi encontrado vivo em 1938. O refúgio para as sombras. As profundezas do oceano são um santuário intocado pelo tempo, um reino de escuridão onde os vestígios do passado permanecem ocultos, longe dos olhos humanos. Lá embaixo, onde a luz nunca ousou penetrar, onde a pressão esmagadora molda seres desconhecidos, a vida segue um ritmo próprio, imutável, alheia às transformações da superfície. Espécies que deveriam ter desaparecido há milhares de anos continuam sua jornada silenciosa, deslizando nas sombras abissais, onde o passado e o presente se confundem. O megalodon poderia ter seguido esse caminho? Poderia ele, o rei dos mares, ter encontrado refúgio nessa vastidão sombria, longe da escassez, longe da ameaça dos novos predadores? Se criaturas tidas como extintas emergiram do abismo, quem pode garantir que esse colosso marinho não esteja lá, oculto, nadando nas profundezas insondáveis, esperando o momento certo para ser redescoberto? O rei dos mares pode ser apenas um fantasma do passado, ou uma presença oculta nas águas profundas. E você, o que você acha? Ele ainda existe? Ou tudo não passa de lenda? E se a lenda for real? Quem sabe um dia, uma câmera capte a presença de um gigante atravessando nas águas escuras. E então a lenda do Megalodon deixará de ser um mito. E se ele existisse, que outras criaturas ainda estão ocultas? Sereia, krakens? Esse é um assunto para outra hora. Comente aqui suas teorias e sugira o tema do próximo vídeo. Obrigado por acompanhar. Se inscreva aqui no Cofre Desconhecido e ative o sininho para não perder nada. Ah, e não se esqueça, tem um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo. Corre lá assistir. Até a próxima.